Curso Básico de Esperanto. Aula 20. Gramática da aula 19. Preposições de lugar. Nós vimos na aula passada as três preposições de lugar, que é en, que significa em, dentro de, exemplo de frase, la libro estás en la saco. O livro está na bolsa. Preposição sur, que significa sobre, em cima de. La cato está sur la tabla. O gato está sobre a mesa. E a preposição sub, debaixo de. La chuo está sub la lito. O sapato está debaixo da cama. Importante. Em Esperanto, preposições não exigem acusativo para indicar posição estática. Ou seja, nós vamos ter uma exceção no item 2, que a gente vai explicar. Então, quando tiver preposição, aqui tem três preposições, aí não leva acusativo, mas há uma exceção. Nós vamos ver agora no item 2. Vamos explicar detalhadamente quando a preposição leva acusativo e quando não leva. Vamos agora para o item. Item 2. Movimento versus posição. Acusativo com preposição. É chamado de acusativo de direção ou acusativo de lugar. O acusativo de lugar, o acusativo de direção em Esperanto é uma das partes mais interessantes da gramática da língua e é também uma das que mais confundem iniciantes. Ou seja, se você não ficar confuso, reveja a aula várias vezes, não se preocupe, porque essa parte de acusativo de direção é somente com a prática. Ou seja, você vendo muitas frases é que você vai conseguir identificar com o tempo. Se você não conseguir ficar confuso agora, passe para frente, continue a estudar a língua, e isso é só com o tempo mesmo, porque é realmente atípico, porque não existe isso na língua portuguesa. E no Esperanto, eles tiraram o Zamenhof, que é o criador da língua, ele tirou isso das línguas germânicas para ficar bem clara a frase. Então vamos lá para a explicação. Acusativo de lugar ou de direção significa um movimento para algum lugar. Quando você quer mostrar movimento em direção ao lugar, coloca-se o N no final da palavra que indica o destino. Exemplos. Vamos ver os exemplos onde as preposições não levam o acusativo e onde as preposições levam o acusativo. Vamos para o resumo da ideia primeiro. A preposição sem o acusativo, sem o N, significa um lugar fixo, uma posição fixa. E com o acusativo, com o N, significa movimento para algum lugar, direção. Vamos ver aqui na prática. Preposição com acusativo. Mi estás en la domo. Eu estou na casa. Então, significa, não quer dizer que eu não estou movimentando para nenhum lugar. Agora, vamos ver com movimento. Mi irás en la domon. Aí acrescento o N, acrescento o acusativo. Domon. Eu vou para dentro da casa, ou seja, eu estou fazendo um movimento para dentro da casa. Eu estou fazendo um movimento. Então, significa que a preposição tem preposição na frase, que é o en, e vai levar o substantivo ou o adjetivo, vai levar o acusativo, porque há um movimento.
Há um movimento em direção a algum lugar. Eu vou repetir, não se preocupe se você não entender direito, passe para frente para as outras regras de Esperanto, porque é somente vendo muitos casos é que você vai se acostumar com essa gramática tirada das línguas germânicas que a gente que tem como berço o português, que é uma língua latina, só assim, vendo muitos casos, que a gente vai se acostumar. Vamos para o próximo exemplo. Lacato estas sur la tablo. O gato está sobre a mesa, ou seja, está num lugar fixo, numa posição fixa. Agora, lacato saltas sur la tablo. O gato salta sobre a mesa, ou então para cima da mesa. Aí indica um movimento. Então, repare, no Esperanto, você tem que falar a frase toda para depois extrair da frase toda o significado. Não é igual o português que você já falou o gato, você entende que é o gato? Agora, salta sobre a mesa. Aí, do português ficaria como no caso nominativo. É, eu sei que o gato está saltando sobre a mesa, mas no Esperanto isso indica um movimento, uma direção. Então, a preposição sur, que é sobre, para cima de, então quer dizer que está havendo um movimento aí. Então, leva o acusativo. É uma das poucas regras do Esperanto que digamos, é um pouco chatinha para quem tem como berço a língua portuguesa, porque realmente isso tem em línguas germânicas, então, como o alemão e outras línguas. Então eu fico um pouquinho chatinho para assim, memorizar essa regra, mas com bastante estudo, com bastante exemplo, a gente memoriza. Ili sidas sub la arbo. Eles estão sentados, sidas estão sentados, é o verbo estar sentado, debaixo da árvore. Então, lugar fixo, posição. Ili curas, eles correm, sub la arbore. Eles correm debaixo da árvore, ou seja, eles estão correndo para em direção para algum lugar. Então leva-se o acusativo. Vamos para o próximo item. Se a frase. Não, aqui é o mesmo item. É uma explicação do acusativo de lugar. Se a frase indicar movimento para um lugar, usa-se o acusativo, o acréscimo do em. Me metas la libron sur la table. Eu coloco o livro sobre a mesa. Aqui há mudança de posição, aqui há o acusativo. Se for posição estática, lugar fixo, posição fixa, a preposição na frase não leva o acusativo. La libro está sur la table. O livro está sobre a mesa. Próximo item, uso é do verbo vide, que é ver, e o acusativo. Então, o verbo vide leva o acusativo. O verbo vide sempre existe acusativo para o objeto direto. Mi vidas grandan liton. Eu vejo uma cama grande. Mi vidas du blancain sejoin. Eu vejo duas cadeiras brancas. Por isso vemos adjetivo mais substantivo, ambos no acusativo. Grandan liton, cama, que é lito, e grande, que é granda, no acusativo singular. No acusativo plural, tem blancain sejoin. Sejoi é cadeiras. E blancai, faltou um J aqui, é brancas, no acusativo. Próximo item, demonstrativos da palavra tio.
Desmembrando titio, tio significa isso ou aquilo. E tio significa isto, isto. Ou seja, próximo de quem fala. Isto aqui ou simplesmente isto. Titio, estas mia chambro. Isto é o meu quarto. Ou seja, a palavra ti não tem tradução. Ela só aparece próximo a tio, tio e tie. Próximo do tio, ela vira isso para isto. Vamos para o próximo item. E fazendo um resumo rápido da gramática da aula 19, hoje nós vemos três preposições, que é en, sur e sub. Nós vimos o acusativo de lugar, ou movimento para algum lugar, o acusativo de direção. Nós vimos o verbo vir, que exige acusativo no objeto direto. Adjetivos e substantivos concordam no número e caso. E titio, que significa isto. Vamos para a próxima aula.